Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no Ecos da Mensagem, um podcast da Calvary Campo. Hoje um pouquinho diferente, num cenário diferente. Estamos aqui no auditório da nossa igreja para um episódio um pouquinho mais curto, né, Gui? É isso aí, Alisson. Muito bom estar com vocês, meus irmãos. E hoje a gente está com um convidado muito especial, nosso pastor Diego, seja muito bem-vindo. Obrigado. Sim, muito especial também não, né? Já está virando carta casa, marcada. Já está clichê, mas privilégio poder participar aqui de mais uma conversa. Isso aí, Diegão. Vamos começar com uma pergunta. Em relação na formulação dessa série que a gente acabou de terminar, 1 João, foi uma série muito especial, terminou com chave de ouro, né? Com Alexandre Magnani, foi um tempo muito bom. E na formulação, desde o início, você tinha alguma expectativa em relação a uma pergunta que essa carta respondesse para a igreja? Ou você percebeu algo no processo? Sim, nós viemos de uma série relativamente longa, né? O pessoal que chegou mais recentemente falou que essa série em 1 João, nossa, nós viemos de uma longa série. Não, uma longa série foi o Evangelho de João. Então, o Evangelho de João, acho que ficamos mais de um ano, né? 1 ano e meio, alguma coisa assim. E aí, talvez porque eu estava imerso, né? Porque a igreja estava imersa, assim, nas palavras de João. Por um lado, eu fui levado a pensar, ok, por que não a epístola de João? Eu cheguei a pensar nas três, mas a gente vai parar na 1 João. Então, encerrou a série, Clareza no Caos. E eu penso que essa carta, embora curta, ela traz algumas bases fundamentais da vida cristã. Então, se você me perguntasse pastoralmente o que eu vislumbrei, o que eu imaginava, qual é a mensagem, qual é a resposta, você usou esse termo, né? Qual é a resposta que eu acho que essa carta pode dar à nossa igreja local, a Calvary Campo, mas a igreja de Jesus, a cristãos que nos acompanham em diferentes lugares, cidades, estados, enfim, até fora do país, é sobre a simplicidade e a profundidade e a seriedade da vida cristã. Então ele vai falar sobre temas como certeza da salvação. Essa é uma das coisas que eu gostaria que o pessoal tivesse. Né? Eu sei que quem faz parte da nossa igreja já tem ouvido muito sobre isso há anos, mas sempre tem gente nova chegando e sempre tem gente que nos escuta. Então, a convicção de que a partir das doutrinas da graça, do evangelho da graça, a salvação não é fruto de virtude, mérito ou performance. A salvação, ela está fundamentada em Jesus Cristo, né? Mediante a fé, mas em Jesus Cristo pela graça. Então, essa é a primeira coisa. Mas João também vai falar sobre amor ao próximo. João vai falar sobre obediência aos mandamentos. Então, olha que interessante. Por isso que eu escolhi, inclusive, o nome Clareza no Caos, porque João gosta muito de contrastes e paradoxos. Ao mesmo tempo que ele está dizendo, olha, você não precisa fazer nada para ser salvo. Foi Deus que te salvou. Ao mesmo tempo, ele diz, agora que você foi salvo, tem um monte de coisa que você precisa fazer. Então, isso quebra tanto o legalismo de tentar merecer, quanto quebra também essa possibilidade libertina daquele que, tendo ainda uma mente de escravo, não sabe lidar com a liberdade, pensando que a liberdade seria um sinônimo de viver de qualquer maneira. Então, certeza de salvação, amor ao próximo, mandamentos, e aí uma expressão que eu usei muito na série, João ele faz uso de vários termômetros, né? Várias sinalizações, várias evidências. Então, não deixa de ser uma sondagem do nosso próprio coração, essa epístola. Deus, eu sei que eu te amo, eu sei que eu tenho tentado viver para ti, mas será que existe algo em mim, na minha caminhada, explícito ou oculto, que eu preciso tratar? Será que existe alguma realidade com a qual eu preciso lidar de modo mais profundo? Será que tem coisas que o Senhor quer mostrar para mim que eu não tenho percebido? Então, talvez não seja uma resposta, mas sintetizando tudo aquilo que eu esperava e espero que a igreja tenha recebido,
é de fato um alerta, uma exortação, um cuidado pastoral a partir dessa carta, dizendo: fique firme em Jesus. Saiba que Ele já fez tudo por você, mas saiba que agora o discipulado diz respeito, como o Eugene Peterson dizia, eu acho que eu usei essa expressão em algum momento aqui, diz respeito a uma longa obediência na mesma direção. Então, acho que isso sintetiza bastante o espírito que nós quisemos trazer aqui com a primeira epístola de João. Sim. Diego, legal, você falou isso no âmbito da igreja, mas e pessoalmente? Tá. Sim, no coração do Diego. Legal. O que essa série te confrontou? O que ela te impressionou? Sem dúvida, confrontou. Confrontou essa semana, por exemplo, sobre vida de oração. Sempre que eu falo sobre oração, eu chego constrangido. Porque eu sinto que eu preciso orar mais. Eu preciso depender mais. Eu preciso planejar um pouco menos, eu preciso estabelecer um pouco menos de estratégias, e não que essas coisas sejam ruins, de maneira alguma. Eu acho que cabe a nossa parte. Mas eu estou falando de mim, então eu preciso depender mais de Deus e menos de mim mesmo. Então isso é uma coisa que confronta. Uma outra coisa que confronta, não sei se a gente vai falar sobre isso em algum momento aqui, mas existe um texto clássico ali em 1 João 2, versículos 15 a 17, quando ele, e de novo eu vou usar esse termo, ele sintetiza toda e qualquer tentação da vida. É o que ele vai chamar de cobiça da carne, cobiça dos olhos, soberba dos bens. Bom, não tem como não se perceber em alguma daquelas realidades. Todos nós. E eu passo por isso também. Então, olhar para uma, ou para duas, ou para as três, ou perceber uma ênfase maior em uma daquelas realidades e pensar: Deus, eu preciso de ajuda nessa área. Eu preciso que o Senhor guarde o meu coração. Eu preciso crescer nessa realidade aqui. Então, essa coisa do mundo, né? O mundo e sua cobiça, eles passam. Mas eles são presentes nas nossas vidas todos os dias. Então, sem dúvida alguma, fui bastante confrontado. Eu acho que isso é uma realidade, né, do pregador. Muitas pessoas têm essa visão que não, o pregador está falando lá e o pregador é aquele que está acima das pessoas, mas na realidade o sermão sempre nos confronta, né? A palavra de Deus sempre nos confronta. Gui, eu ouvi uma vez um pregador falando que muitas vezes o sermão é um grito de socorro do pregador. Às vezes que ele sente que, cara, eu preciso mudar isso. Então também é um pedido de ajuda. Assim. Você sabe que eu me lembro, um irmão muito querido, ele é um médico, não vou falar a especialidade aqui, mas ele lida com dilemas significativos. E aí há muitos anos eu cheguei para ele e falei: cara, como é que você aguenta? Como é que você, ao lidar com aquele diagnóstico, você fala para a pessoa o que ela tem e como é que você não fica mal com aquilo? E aí ele, no alto do seu profissionalismo, mas é um ser humano fantástico também, ele falou assim: Diego, quando alguém me procura, a expectativa que eles têm não é que eu chore com eles, é que eu os cure. Então, essa foi a fala dele. Falei: faz sentido, mas não dá para ser pastor de verdade se isentando dos dilemas e se distanciando do texto. Dá para ser um hipócrita, mas não dá para ser pastor. Então é isso. Antes da palavra chegar à comunidade, antes da palavra, vou usar esse termo, confrontar a igreja, ou exortar a igreja, ou consolar a igreja, ou animar a igreja, antes disso tudo, Deus fala conosco. Tanto é que, bom, vocês são pastores, pregadores, vocês sabem disso. Nem tudo aquilo que está na preparação chega no púlpito. Sim. Primeiro porque não dá para falar tudo, não dá para abordar todas as pesquisas que fizemos, tratarmos com a devida ênfase todos os temas. Pregar é também um trabalho de seleção. Aquilo que deve ir para o púlpito, aquilo que faz sentido no momento da comunidade. Mas eu acho que há um fator também de que nem tudo vai para o púlpito, porque na preparação tem coisa que é Deus e nós. Sim. Tem coisa que Ele vai falar com a gente e a gente sabe que é para nós. E algumas dessas realidades que são para nós, nós externamos no púlpito e partilhamos com o povo de Deus. Outras é como aquele tesouro oculto que Deus separou e vai ficar guardado no nosso coração.
Sim. Talvez a partir de um olhar técnico. Teve algum sermão que você lembra que foi mais desafiador, que você Tá. falou, ou um processo, enquanto está pregando 1 João, algo que você encontrou que fosse desafiador? Assim, Tá. que Ô, você- Alisson, quando foi quando foi que eu te mandei uma mensagem? Você lembra disso? Lembro, foi quando a gente estava falando Qual era o sobre texto? a experiência. Tá, eu me acho que eu tenho ajuda aqui, eu vou porque procurar eu aqui. lembrei disso agora. Mas para quem tá assistindo enquanto o Alisson procura aqui, teve uma semana em que eu acho que você pregou em Maringá e eu preguei nos Isso. cultos em campo, não é isso? Isso mesmo. E aí, quando nós preparamos o sermão, né, quando não sou eu nos 3 cultos, enfim, quando a gente reveza o púlpito no mesmo domingo, existe uma troca, existe uma partilha, né? Então, vocês enviam as anotações, eu envio minhas anotações, enfim. E eu acho que foi sábado à noite ou sábado à tarde, Isso. sei lá. Porque Exato. geralmente eu mando antes, né? E era sábado à noite e você achou aí já ou não? O que eu Ainda falo? não, mas estou Tá. procurando aqui. Mas basicamente eu escrevi pro Alisson, eu falei, meu irmão, ore por mim porque eu tô lutando com esse texto. Não era alguma coisa nesse Isso. sentido? Uhum. Tá. Então, bom, se ele achar aí ele vai saber Achei. qual. Achou? Vai lá. Achei. 1 João 3, É. do 11 ao 18. Tá, 1 João 3, do 11 ao 18. O que eu falei, Alisson? Fala aí pra nós. Você falou assim, meu irmão, me ajuda em oração. Isso não é combinado, não, Não, viu, gente? não. Isso aqui, Praticamente quem ao sabe vivo. faz ao vivo. Eu acho que é esse texto, tá? Eu tô abrindo aqui tá. minha Bíblia. Não, você falou assim pra mim, você me mandou um áudio sábado de manhã, acho que foi, ou mais à tarde, falou assim, irmão, me ajuda em oração aí, eu tô com uma dificuldade com esse texto e tal. Aí a minha resposta foi assim, ufa, porque eu também estou. Eu lembro que tinha alguma coisa assim. Falei assim, meu irmão, você tirou agora 10 quilos das minhas costas, porque eu tava assim, Deus, o que eu não tô enxergando aqui que tá difícil? Não, ele basicamente, eu acho que 3 do 11 a 18, essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno, matou seu irmão, suas obras eram más, quem odeia seu irmão é assassino. Então, assim, é um texto truncado. Uhum. Depois a coisa fez sentido e, enfim, Deus deu graça. Mas eu acho que seria esse, então. 1 João 3, versículos 11 a 18. Está lá no YouTube, no Spotify, quem quiser ouvir depois. Mas você perguntou, eu lembrei disso, que eu escrevi para o Alisson, quase que como um pedido de desculpas, como quem diz assim, olha, eu sei que geralmente eu te mando minhas anotações antes aí para você dar uma olhada e colaborar de alguma maneira, mas eu não mandei ainda porque eu estou lutando com o texto. Né? Aliás, essa é uma expressão também, lutar com o texto, né? E no fim ser vencido por ele. Uhum. Ou uma outra imagem também que eu gosto de usar quando a gente está falando de preparação do sermão, são como as dores de parto. Sim. Você está dando à luz a alguma coisa, vida vai ser gerada, mas, puxa vida, se você leva a sério esse processo, ele é doloroso. Sim. Ele é prazeroso Uhum. e doloroso. Uhum. Não sei qual dos dois é mais. Mas tem muita alegria e muita dor. Talvez é a lógica da mãe mesmo. Acho que é muita dor e depois a alegria de dar a luz. A hora que ele tá pronto é a hora que você fala, valeu a pena. É isso aí. Todo esforço. Cara, e assim, se a dor, quando um filho nasce, no nosso caso, quando o sermão, a gente chega ali, tá pronto, o sermão, cara, é a hora que acaba a série. Como verdade. fica o coração? A gente fica meio... Aí eu acho que inverte. Pelo menos eu fico meio órfão de série. Exato. Não, Não esse dá é um o meu negócio sentimento assim? agora. É mesmo? Não, fala um pouco então, você. Depois eu contribuo, mas... Não, é esse sentimento assim, cara, concluímos essa carta, beleza. Entendo aqui, fico com isso no meu coração, preciso melhorar nessa área. Mas assim, fica um sentimento de, cara, tava bom. Já tá nostálgico? Já tá nostálgico. E você, Gui? Eu não sei qual é... Gui chegou no fim do ano aqui, né, de 2025, então eu sei que de onde você vem, vocês já trabalhavam com séries. Sim. Mas como é que você lida pessoalmente com essa realidade? Cara, é um pouco... Normal, sim, então. É tipo quando você acaba uma série na TV, ou você tá. termina um jogo. Tá. Porque assim, você tá tão habituado àquilo. Fica um vazio, não? Isso, você... É aquele senso de segurança. Você sabe onde as coisas estão indo, você sabe que
tá construindo algo. Sabe que ainda tem alguns episódios. Exatamente. Aí só que o próximo você fica naquela expectativa. Será que vai ser, será que vai ser para baixo ou vai ser melhor? Será que a segunda temporada vai surpreender? Então, dá um medinho, Não, dá um é medinho. engraçado a gente falar disso porque, pô, eu tenho feito isso há tantos anos já. Sim. Então, por um lado, me é bastante habitual. Por outro, eu sempre fico assim com o sentimento. E eu não sei se eu tenho um livro favorito da Bíblia. Né? Eu amo alguns livros da Bíblia, eu amo a Bíblia, né? Mas é claro que existe um apreço especial por alguns. Mas quando eu lembro de séries que nós já fizemos aqui, cara, tem algumas que de alguma maneira, talvez é como livros para um autor, composições e músicas para um cantor. Tem algumas séries que nos marcam de modo especial, sim, sabe? Seja pela reverberação, e já que esse é o título do podcast, pelo eco da mensagem na igreja, Sim. ou seja, por um momento que você estava vivendo, que a própria comunidade estava vivendo. Por exemplo, vocês não estavam aqui, já faz vários anos. Cara, eu lembro que uma série que foi muito bem comentada, assim, foi a série que nós fizemos em Jonas. Nossa, Jonas Eu gostei muito de ensinar Jonas. Na pandemia foi muito marcante, eu fiz Jó. Reflexões sobre, lições sobre fé, dor, e tinha uma terceira expressão que eu não vou me recordar. Desafiador, hein, Jó? Super desafiador em meio à pandemia. Ainda na pandemia, eu não lembro se nós tínhamos parado e eu retomei, ou tinha começado, aí parei e retomei depois. Nós fizemos Apocalipse Now, era o nome da série. Então, o Apocalipse Agora, né? Foi super legal. Eu gosto de livros desafiadores também. Então, Eclesiastes, eu acho que foi super abençoador. Essa coisa da reflexão que dói, sabe? Logo no início, ele não fala com essas palavras, mas ele está dizendo, pensar dói. Então, refletir sobre a vida, como ela é de fato. E eu acho que, puxa vida, 1 João foi bastante especial. Foi legal. E como que tá o pensamento para a próxima aí, Diego? Então, a gente já sabe, mas sem já muito sabe, spoiler. Então, assim, deixa o Brasil descobrir. Não, a verdade é que nós já temos, né, um encaminhamento. Não começará esse domingo agora, a gente vai fazer uma pausa. E aí, permitindo Deus, a ideia é que no outro domingo, então, comece. E é uma série, eu acho que vai ser legal, hein? O que vocês Pro acham? momento, acho que não é? vai encaixar bem. Eu acho que ela é oportuna. Claro, como palavra de Deus, ela é atemporal. Mas eu acho que faz sentido. O que você ia falar, Gui? Eu só ia perguntar assim, como que é esse processo para pensar numa nova série? Como que você encara isso? Então, você sabe que por muitos anos eu fiz isso sozinho, então tem sido muito legal, muito divertido fazer isso, né, ao lado de amigos. Mas o processo, eu acho que o modus operandi tem mudado, porque não é apenas algo que nasce da minha mente e eu decido, mas sempre tem a ver com um olhar pastoral para a igreja. Então, no momento em que a igreja está vivendo, no momento em que o país está vivendo, qual tema ou qual livro da palavra de Deus penso eu que faria sentido? Então, por exemplo, por que João? Não 1 João, mas por que o Evangelho de João? Porque tinha vários anos que nós não nos debruçávamos do início ao fim sobre a vida e obra de Jesus. Então, não tem nada mais simples e nada mais fundamental do que isso. Passamos por cartas paulinas, fizemos o próprio Apocalipse, várias outras cartas do Novo Testamento. E aí eu pensei, caramba, a gente precisa voltar. Né? Claro que Cristo está em todo o texto, mas eu senti que a gente precisa voltar, ou precisava voltar para um evangelho. Então tem muito a ver com o momento e o olhar pastoral diante da igreja. Muito novo convertido, gente mais madura, qual que é a nossa realidade, quais são as lutas, quais são os desafios. É uma igreja em franca expansão, então ela precisa de maturidade, ou é uma igreja que ela começa a dar sinais em alguns irmãos de uma certa acomodação, então precisa ser desafiada a missão. Eu acho que tem muito a ver com isso. E aí a gente tem conversado sobre essas realidades e tem sido legal receber de vocês assim
feedbacks naquilo que... Algumas coisas que eu tenho pensado e aí a gente começou a pensar juntos. Então, acho que é isso. Então, irmãos, fiquem atentos. Nas próximas semanas aí vocês saberão por que o Neymar mereceu ser convocado. Esse é o tema da série, isso. Seja o Ancelotti na vida de um Neymar. Copa do Mundo, que é um Barnabé, um encorajador. Exatamente. Não é verdade? É aquele que vai atrás e traz de novo alguém que estava completamente abandonado. Não, irmão, não vai ser isso, não. E caminhando para o final, hoje é um podcast.zip. É isso, vamos lá então. Cara, resume aí pra gente 1 João em poucas palavras aí para você. Poucas palavras. 1 João nos faz olhar para o Cristo que se fez homem, que é palpável, que é mensurável, e é Ele que nos dá a convicção, tanto daquilo que já foi feito, que é a nossa salvação, quanto aquilo que está sendo feito em nós. Caminharmos na luz, amarmos os nossos irmãos, vivermos em obediência, terminando com um grande e surpreendente alerta de João, que depois de ter dito todas as coisas, ele diz ali, quase como quem não quer nada: filhinhos, guardem-se dos ídolos. Eu gostaria de terminar com essa expressão. Quem não ouviu pode ouvir no YouTube, Spotify, essa nossa última mensagem. Mas eu acho interessantíssimo que, podendo dizer qualquer coisa, ele nos aponta para a realidade da sedução do mundo em que vivemos. Isso era verdade no primeiro século, isso continua sendo verdade no tempo presente. Então, que cristãos, nós, discípulos de Jesus, não sejamos moldados pelo espírito da nossa época, não sejamos moldados pela cultura, não sejamos moldados pelo mundo e sua cobiça, como nós dissemos, porque tudo isso passa, mas que nós estejamos sempre caminhando na luz, caminhando em verdade, caminhando em vida. São os 3 grandes temas que João aborda, e isso só é possível em Jesus Cristo. Amém. Amém. Diego, obrigado. Obrigado uma vez, vocês. Muito bom pela caminhada, por essa série, por tudo. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste, nosso desejo como pastores é que vocês ecoem. Não o nosso podcast, bem que você pode compartilhar também. Tem que compartilhar, é legal. Mas que vocês também ecoem o que a gente tem aprendido a cada domingo aqui na nossa igreja. Seja participando dos pequenos grupos, seja em meio aos seus amigos. Se você não conhece a nossa igreja, fica aí o convite, entre em contato com a gente, acompanhe as nossas transmissões, as pregações de todo domingo estão sempre no nosso canal, Spotify. Seja em Campo Mourão, seja Maringá, seja Londrina, né? Aonde mais Deus nos enviar. Amém? Fique com Deus. Programinha curtinho hoje, né, Gui? É isso aí. Deu um gostinho. Daria para fazer mais umas 3 episódios assim, sim, né? Sim. Mas infelizmente hoje é um programa curtinho. Que Deus te abençoe. Uma ótima semana e até a próxima.